Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eis aí uma das lições mais profundas e consoladoras que Jesus nos deixou. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo nos descortina o que realmente significa ser misericordioso, perdoar e, mais do que isso, praticar a indulgência em nosso cotidiano. E tudo começa com essa premissa, que é quase uma lei do universo espiritual. Se perdoares aos homens, vosso Pai Celestial também vos perdoará os pecados. Esta frase dita por Jesus é bastante direta. O perdão que recebemos está condicionado ao perdão que oferecemos. É uma via de mão dupla. Para receber a misericórdia divina, primeiro precisamos abrir esta porta dentro de nós. Vamos explorar então esse primeiro ponto fundamental, a lei do perdão. O Evangelho nos mostra que a misericórdia não é apenas um sentimento bonito, é uma ação, uma prática que forma a base de tudo. O Espiritismo traz uma definição muito rica. A misericórdia seria o complemento da brandura. Ou seja, não se trata apenas de dizer eu te perdoo, mas de ir além, com o esquecimento real das ofensas. O texto do Evangelho nos convida a refletir sobre a diferença entre a alma aprisionada no rancor, sempre inquieta, e outra que, pela brandura e caridade, alcança a paz interior. É essa capacidade que nos eleva. Mas então, quantas vezes devemos perdoar? Pedro fez essa pergunta a Jesus, talvez acreditando que 7 vezes já fosse um grande esforço. A resposta de Jesus é extraordinária, 70 vezes 7. Isso não é para tomarmos literalmente, como se devêssemos contar cada perdão. É uma metáfora para o infinito. A lição aqui é clara, o perdão verdadeiro não conta, não tem limite. Agora vamos avançar um pouco mais. Perdoar intimamente é o começo, mas o ensinamento nos chama para uma ação concreta, a reconciliação. É ela que materializa o perdão e transforma o sentimento em paz verdadeira. E aqui a perspectiva que o Espiritismo nos oferece é fascinante. Reconciliar-se não traz apenas paz a esta existência, pois a morte não elimina nossas inimizades. Os conflitos que não resolvemos podem nos acompanhar, arrastando-se por outras existências. Por isso, reconciliar-se o quanto antes com os adversários, como recomendou Jesus, é um ato de libertação para nosso próprio futuro. E o texto faz uma distinção crucial. De um lado, existe o perdão da boca para fora, aquele superficial que impõe condições e carrega um resquício de orgulho. De outro lado, o perdão do coração, genuíno, generoso, capaz de realmente esquecer o passado. E segundo o ensinamento, é o único que tem valor aos olhos de Deus. Isso nos remete àquela orientação de Jesus. Antes de fazer sua oferenda no altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Nenhum ritual, nenhuma oferenda externa vale mais do que um coração limpo. O maior e mais valioso sacrifício que podemos oferecer a Deus é abandonar nosso próprio ressentimento. Tudo isso parece muito lógico, mas sabemos que não é fácil. Por que é tão difícil perdoar? A análise do Evangelho vai direto à questão e aponta para um grande obstáculo: nosso orgulho. Velho orgulho que carregamos dentro de nós. É aquele hábito de julgar os outros com um rigor que jamais aplicamos a nós mesmos. E aí chegamos a uma das metáforas mais impactantes do Evangelho. Nós temos um talento notável para enxergar o cisco no olho alheio, mas parecemos cegos para a trave de madeira inteira que está em nosso próprio olho. É um chamado contundente para voltarmos o espelho para nós mesmos primeiro. A raiz de tudo isso é o orgulho. É esse sentimento que nos faz usar uma lente de aumento para as falhas alheias e um véu para as nossas. O texto o descreve como o principal obstáculo para o nosso progresso e para a caridade verdadeira, porque onde há orgulho, não sobra espaço para a humildade. Mas como combatemos esse orgulho? O Espiritismo sugere um exercício prático, quase uma ferramenta de autoconhecimento. A ideia é seguir 3 passos: tentar sair de si mesmo, observar-se como se fosse outra pessoa e perguntar-se com sinceridade: o que eu acharia de alguém que age como eu agi? É um método poderoso para começarmos a enxergar nossa própria trave. E essa frase resume tudo de forma brilhante. No episódio da mulher adúltera, Jesus não defende o erro, mas nos coloca a todos no mesmo patamar. Se ninguém é perfeito, quem tem o direito de condenar? A indulgência deixa de ser uma opção e torna-se um dever de todos nós, porque todos nós precisamos dela. Com tudo isso em mente, chegamos à última parte. Aqui, saímos do ato de perdoar uma ofensa específica e entramos em algo mais contínuo, mais profundo: estado de ser indulgente. O Espírito José assina um texto no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos oferece uma definição
maravilhosa. Ser indulgente não é ser cego para os defeitos alheios, é vê-los, mas escolher não dar destaque a eles. É evitar a maledicência, é buscar uma justificativa, uma desculpa, em vez de uma acusação. É a caridade em sua forma mais sutil e fraterna. E o resultado prático disso é evidente. Observe o contraste. A indulgência tem um poder construtivo. Ela atrai as pessoas, acalma os ânimos, ajuda a reerguer quem errou. Já o rigor, a crítica dura, faz o contrário. Desanima, afasta e irrita. A escolha entre um e outro molda completamente o mundo à nossa volta. E aqui está a grande regra de ouro, a síntese de toda essa lição. O caminho do progresso espiritual é uma inversão completa de nossa tendência natural. Em vez de sermos tolerantes com nossos erros e duros com os dos outros, o convite é para fazermos o exato oposto. O julgamento severo, o rigor, guardamos para nós mesmos, em nossa busca por sermos melhores. Para os outros, oferecemos compaixão e indulgência. Para encerrar, fica essa reflexão do Espírito Simeão, que é quase um ideal a ser alcançado. Imagine a paz de repousar a cabeça no travesseiro toda noite e poder dizer de coração: não tenho nada contra ninguém, sem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum julgamento pendente. Isso não é apenas um objetivo espiritual, é talvez a própria definição de felicidade. E é o resultado direto da prática da misericórdia.